Bom, vamos começar aqui, né, gente? Enquanto a apresentação chega. Então, boa tarde, eu acho que boa noite quase, né? Muito bom. Eu perguntei para a Angélica qual era o motivo de me botar às 18 horas. Eu acho que eu já estava esperando o auditório vazio para ficar mais fácil. Bom, gente, eu acho que assim, hoje a gente vai fazer um bate-papo rapidamente. Eu acho que a proposta foi falar um pouco sobre a 751, aí, que entrou em vigor em 2023. E aí, nesse ano de implementação, de fato, a gente, com a nova resolução, a gente teve alguns avanços e vários desafios. Não terminaram os avanços e tampouco os desafios, né, vão continuar. Então, assim, a primeira questão da RDC 751, em questão de avanço, que a gente pode conversar, que pode apontar como um avanço, foi a questão da atualização da RDC 185. Né? Era uma resolução que estava em vigor desde 2001, uma resolução de 20 anos que estava sendo implementada, discutida amplamente no âmbito do Mercosul, porque era uma resolução harmonizada Mercosul. Então, a gente tinha muita dificuldade para poder fazer essa alteração. Então, com a mudança do regulamento europeu, da diretiva europeia para o regulamento europeu, a gente teve a oportunidade de fazer essa atualização e fazer essa mudança no âmbito do Mercosul, e depois de várias discussões, a gente conseguiu fazer essa atualização. Como um avanço que a gente também avalia com a publicação da RDC 751, foi a consolidação de regulamentos. Né? Por quê? A gente tinha várias resoluções, então tinha a resolução que tratava de alteração, a resolução que tratava de repositório, a instrução normativa que tratava de instrução de uso em meio eletrônico. Então, a gente tinha uma série de resoluções e a gente transformou isso em um único documento. Isso, por um lado, é ótimo, porque facilita, a gente sabe do desafio, a gente sabe das dificuldades, para quem inicia na parte regulatória, para quem também usualmente faz parte, para você acompanhar todas as atualizações. Então, de fato, a gente avalia que foi um avanço essa unificação. Né? Um dos outros avanços que a gente, de melhoria, eu digo assim, avanço no ponto de vista de melhoria, foi a questão de atualização de definições, tanto atualização como novas definições. Então, depois de anos utilizando a denominação produtos para a saúde, a gente traz para a nossa resolução o termo internacionalmente utilizado, que é dispositivos médicos. A gente sabe que a definição basicamente permanece a mesma, mas a gente passa a utilizar o termo, né, dispositivos médicos. A gente incorpora definições como de nanomaterial, aglomerado, agregado, partículas. Além disso, a gente traz definições importantes, principalmente relacionadas à questão do solicitante do processo, o detentor, né, e o importador. A gente sabe que, durante anos, muitas empresas sofreram com algumas dificuldades de processo de importação, porque, muitas vezes, no rótulo vinha a questão do importador, que, para a agente de registro, equivalia ao detentor. Então, trazer essa diferença de quem é a empresa solicitante, de quem é a empresa detentora e de quem é a empresa importadora, a gente avalia como tendo sido um avanço, até porque facilita, inclusive, no processo de importação. Outras definições que a gente trouxe, que avalia como tendo sido avanço, é a questão do fabricante legal e unidade fabril. A gente sabe que, ao longo dos anos, a gente passou por várias mudanças. Essa questão na área de dispositivos médicos, internamente, a gente passou por uma série de processos. Eu não lembro se, assim, com certeza, muitos de vocês acompanham essa mudança. Teve um dado momento que a gente publicava fabricado por empresa de tal, para fulano de tal. Então, assim, a gente passou por uma mudança assim, de vários processos. Isso deu trabalho para vocês, para a gente.
num dado momento, tiramos a figura do distribuidor, porque a gente entendia que, de fato, não cabia estar ali na Anvisa, porque é uma questão comercial. Então, esse avanço dessas questões de definições de empresas, de quem é o detentor, o solicitante, o importador, o fabricante legal, a unidade fabril, também para a gente veio como um avanço na questão da RDC 751. A gente teve um pequeno ajuste na definição de sistema circulatório central, né, Débora? E aí acabou tendo algumas mudanças em reclassificação de produtos, que aí a gente traz a questão do reenquadramento mais para frente. Em questão de definição, acredito que era isso. Pega isso. Bom, eu vou continuando, o que eu lembrar, se eu puder, assim, eu só não vai ter a apresentação aqui, mas eu posso ir falando, eu só não vou lembrar exatamente de tudo. Mas se quiser. Claro, pode trazer aqui o computador. Eu acho que, de repente, nem precisa do... Consegue logar? Tá aqui, ó. Se vai funcionar, se não funcionar, põe ele lá atrás. Deu? Põe aí, cadê? Assim. E vou mudar o lado. Tá? Bom, em relação aos outros, enquanto a gente está indo aqui, a gente vai aproveitando para não perder o tempo e não atrasar, né? Então, assim, além da questão do fabricante legal, da unidade fabril, a gente teve a questão da definição de dossiê técnico, que era um termo que a gente não tinha, né? A gente utilizava realmente a questão de rótulo, instrução de uso e o relatório técnico. O dossiê técnico ele veio de uma forma... Pronto, aí deu agora. O dossiê técnico ele veio trazer uma incorporação de uma estrutura do TOC, do documento do IMDRF, e um documento novo que a gente passou a estruturar de uma forma diferente do que vinha sendo estruturado. A gente também trouxe a questão da definição de um novo procedimento que a gente já tinha começado a utilizar. Eu acredito que muitos de vocês não fiquem muito felizes com ele, que é a reavaliação processual, né? Então, isso significa que, assim, da mesma forma que a gente avançou em algumas questões, como a alteração de implementação imediata, as alterações não reportáveis, enfim, a gente teve um avanço, de alguma forma, para dar celeridade a algumas alterações, ao processo de regularização, mas a gente sentiu necessidade de também ter um dispositivo legal de poder fazer essa revisão a qualquer tempo para fazer a correção. Não que não existia anteriormente, pela lei do processo administrativo, a gente tem essa prerrogativa, mas ficar algo transparente, algo claro, onde está posto qual é o prazo que é concedido, o que as empresas têm que fazer, como fazer. A questão do acessório foi um avanço, porque a gente recebia muita reclamação, a questão do acessório de uso exclusivo, né? Então, para a gente entende que foi um avanço tanto para as empresas como para nós, porque era uma eterna vai e volta de exigência e entender o que era acessório, isso não é acessório. Então, assim, de fato, facilitou de uma maneira para que possibilitasse as empresas incluir determinados acessórios nos processos e evitar duplicando processos de regularização de produtos considerados só acessórios, que muitas vezes não eram de uso exclusivo. Eu acho que vai ter que ser direto mesmo.
Bom, em relação às mudanças de classe de risco, isso daqui estava no webinar que a gente fez da 751, mas a gente traz isso como um avanço também, que foi a atualização das regras e classes de risco. A gente sabe que, pela 185, a gente tinha 18 regras, né, com as mesmas classes de risco, e com a RDC 751, a gente passa a ter 22 regras. O que tem, de novo, assim, demais que chama a atenção? A regra de software, que já existia uma resolução que tratava de software, mas a gente não tinha a regra propriamente dita e a classificação, e a questão da regra de nanomateriais, que também veio com a definição, a gente veio ter a necessidade de ter a regra para a regularização. E aí, isso internamente também, a gente passa a ter um processo para a identificação daquele produto como sendo de nanomaterial. Ao longo dos anos, muitas, assim, a gente tinha, não tanto em produtos para a saúde, a gente vê muito em cosméticos, a utilização do termo, né, de nano, mas muitos deles não eram considerados como nano. Então, para a gente foi muito importante ter essa definição. Por quê? Porque a gente consegue classificar de fato o que é nanomaterial. E hoje, é óbvio, a gente ainda tem um legado imenso, mas a gente consegue saber de fato o que é o produto, consegue identificar o que tem nano, o que não tem. Bom, outro avanço que a gente trouxe aí para a resolução, a gente sabe que essa questão de esgotamento de estoque é um grande gargalo, né, uma dificuldade muito grande. A nossa resolução, ela não trouxe a questão de esgotamento de estoque de produto acabado, porque esse é um tema que está na agenda regulatória, sendo trabalhada pela área de fiscalização. Então, a gente não entrou nesse ponto, mas a gente trouxe a possibilidade de esgotamento de estoque, de rótulo, de embalagem, de instrução de uso, que era um pleito muito antigo para as possibilidades, né, para ter essa possibilidade de esgotamento de estoque. Então, a gente fez a previsão na 751 desse esgotamento de 120 dias para ter as duas versões sendo comercializadas, para ter uma previsão de esgotamento de estoque, mas não se aplica em casos de que a alteração tenha sido motivada por uma questão de segurança e eficácia. E também eu tenho recebido muito pedido eu trouxe até assim, não se aplica para cancelamentos. Por quê? Porque a gente está tendo muita situação de notificação que está sendo cancelada e o pessoal vai, Priscila, mas a gente pode esgotar? Não. Pela 751, ela não se aplica a cancelamento. Então, qualquer pedido que não esteja contemplado, ela tem que ser feito pelo procedimento normal de esgotamento de estoque, que é uma avaliação caso a caso. Infelizmente, a gente não conseguiu abarcar todas as situações. Outro avanço que a gente considera assim, importante para a RDC 75, na 751 foi a questão de publicidade, de propaganda e publicidade. Né? Hoje, quem faz a parte de fiscalização de propaganda e publicidade de dispositivos médicos é a área de fiscalização, mas a gente tinha muito problema de perguntar, isso pode ser comercializado desse jeito? Enfim, não tem detalhamentos, mas a gente traz algo que a gente sempre pontuou. Né? O produto ele só pode ser comercializado com as informações que estão aprovadas. Né? Então, ele tem que estar em estrita consonância com aquilo que foi aprovado. E a gente, eventualmente, recebe demandas de serviços de saúde, alegando, olha, eu comprei o produto com essa indicação, como que está aí na Anvisa? E está lá, a gente vai no Instagram, vai no site, está toda com indicação contrária, e aí acaba que a empresa pode estar sujeita a uma penalidade por conta de uma publicidade, uma propaganda inadequada. Então, hoje a gente tem um arcabouço mínimo legal para poder fazer qualquer ação. Bom, aqui esse é um painel, assim, um slide que eu trouxe também de reavaliação processual. Também está no webinar, na apresentação do webinar, que a gente mostra como que a gente faz o processo de reavaliação processual. Então, hoje, internamente, tanto a gerência de materiais, quanto a gerência de equipamentos e a gerência de produtos para diagnóstico in vitro, tem um procedimento interno, e aí cada um tem a sua metodologia de fazer auditorias e triagens nos processos, sejam eles de notificação, de registro ou de alterações. E aí, com base na metodologia de cada um, a gente faz a avaliação do processo e, tendo sido detectada ou uma não conformidade, ou um preenchimento inadequado, ou uma falta de documento, a gente faz a notificação para a empresa por meio da reavaliação processual. Aí vocês sabem que vocês têm 30 dias para cumprir a exigência e, geralmente,
pode ter a necessidade de um peticionamento, um protocolo de uma petição adicional para fazer aquela correção, aquele ajuste necessário. Algo importante é ficar monitorando a caixa postal de vocês, porque na resolução a gente já tem posto que se vocês não dão respostas, não acessam e não dão resposta no prazo de 30 dias, a gente pode atuar nesse processo, inclusive gerando cancelamento. Então, assim, monitorar a caixa postal, estar atento às notificações é importante, tem que ser algo rotineiro por parte de vocês. Em relação da instrução processual, deixa eu ver se... Eu acho que eu pulei isso daqui, né? E questão do dossiê técnico, esse daqui foi um avanço que, assim, o pessoal colocou para montar a apresentação, eu questionei toda a área, né, e a área de equipamentos, perguntando, gente, o que vocês acham que teve de avanço, as dificuldades, o que a gente tem de desafio? Um avanço que a gente considera é a estruturação do dossiê. Então, a forma que foi estruturado o dossiê, com a utilização da estrutura do TOC e a forma que foi estruturada no checklist, foi um avanço para a área, facilita de alguma forma. Mas, por outro lado, a gente vai entrar depois aqui nos desafios, e aí eu vou mostrar para vocês que a forma do peticionamento eletrônico, que também foi uma evolução ao longo dos anos, hoje permite que vocês façam o upload, anexem quantos documentos forem necessários. E isso tem gerado um trabalho imenso para a área. Por quê? Porque a gente tem que abrir um por um, né? Então, assim, a gente não tem como não abrir aqueles documentos. Então, aqui eu trouxe uma tela só para vocês verem, visualizarem como que isso chega para a gente. Isso é numa árvore de um processo, então ele é estruturado dessa forma. Então, às vezes, essa parte do dossiê do capítulo 3, ele vem com 300 documentos. E aí a gente tem que abrir os 300 documentos, tá? Então, um pedido que todo mundo faz, assim, que a equipe fez, assim, Priscila, por favor, passe para o pessoal, é que, quando vocês forem fazer o peticionamento, o protocolo da petição, quando for fazer a identificação, por favor, identifiquem com o nome do arquivo, o nome do capítulo. Então, é dossiê... relatório de gerenciamento de risco. Esse daqui está bem certinho. Relatório de gerenciamento de risco, parte 1. Relatório de gerenciamento de risco, parte 2. Porque tem alguns que a gente não tem qualquer identificação. Então, vem diversos arquivos sem qualquer identificação, a gente não faz ideia de como analisar. E aí, até mesmo para fazer a análise, um processo de vocês que a gente poderia analisar em pouco tempo, vamos dizer assim, dependendo do tipo de produto, em 4 ou 8 horas, a gente pode levar 2 dias, 3 dias, por conta da forma de estruturação. Tá? Então, isso daí é uma questão que vocês podem nos ajudar bastante. Tá? E, além disso, encaminhar documentos que são somente necessários. Aqui eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é uma outra tela, um exemplo de uma tela do que vem para a gente, como a gente visualiza internamente. E aí, como forma de comprovar segurança e eficácia, a empresa anexou farmacopeia japonesa, anexou a farmacopeia brasileira, anexou livro. Ali, a gente tem um livro para fazer um download, né? A 6ª edição. Então, a gente tem vários livros, vários artigos. Aí o pessoal fala assim, a gente vai aproveitar para fazer o download do livro, mas, assim, eu estou trazendo o exemplo porque isso é rotineiro. E o que isso traz, agrega valor para a gente? Nada. Na verdade, dificulta o nosso processo de trabalho, o processo de trabalho de vocês, porque vocês têm que colocar uma pessoa para fazer esse upload. E o tempo que a gente demora para analisar isso, porque a gente tem que abrir esses documentos, ele aumenta significativamente. Então, esse daqui é só uma parte da tela, porque se a gente for na árvore do processo, a gente tem uma coleção de livros lá para ler. Outra questão, assim, gente, eu estou trazendo, assim, eu fiz questão de trazer alguns desafios, no sentido, assim, o que a gente pode melhorar, né? Eu acho que, para vocês, para nós, que eu acho que a gente tem encontrado de desafio, e eu acho...
Isso foi sinalizado pela área, tá, gente? Assim, tudo eu fiz com base no que o pessoal me sinalizou. Um problema que a gente identificou e que a gente, assim, o pessoal reforçou bastante, ainda é uma confusão de entendimento em relação às figuras que eu trouxe aqui. Então, hoje a gente tem um solicitante. Quem é a empresa solicitante? Aquela que está pedindo o processo. Uma vez que aquele processo foi concedido, essa empresa passa a ser a detentora, né? Ela, a detentora, tem que estar lá no rótulo, detentor. E aí a gente tem, depois, uma figura de um importador, que, para a área de registro, isso não precisa estar lá, porque isso vai ser o processo de importação. Tá? Isso não é uma informação, pode ser o próprio detentor ou pode ser uma terceira, alguma que vocês contratam. Então, assim, muitas vezes a gente ainda encontra informações diferentes do detentor do registro. Então, vem uma empresa X, né, está protocolando, está sendo solicitante, ela coloca o fabricante legal como detentora. Tá? Então, assim, quem é o detentor do registro? A empresa que vai ser a dona daquele registro, que vai ser responsável por aquele produto. E aí vem novamente a questão do fabricante legal e da unidade fabril. Ter o cuidado de ter essa diferença. Quem é o fabricante legal? Mostrar para a gente, de fato, quem são as unidades fabris. Hoje, a gente ainda não tem publicadas as unidades fabris, porque a gente ainda tem um legado aí muito grande para corrigir. Então, existem muitas informações ainda que não estão inseridas no sistema. Mas, quando a gente tiver tudo certinho, possivelmente isso vai ser publicizado de alguma forma para ficar fácil a informação, acessível a todo mundo. Então, para a gente é importante que tenha essa informação ali no sistema. Então, o formulário é a melhor forma de identificar. Tá? E o pessoal continua sinalizando que, quando vocês entram lá no sistema Solicita para fazer o peticionamento, vocês que hoje preenchem todas as informações, né? E, por incrível que pareça, a gente ainda consegue identificar problemas no nome comercial. Então, vem o nome comercial que vocês digitam. Quando a gente vai fazer a conferência no formulário, tem uma informação diferente. E aí a gente fica assim, o que é? Qual que é o certo? E aí isso gera o quê? Uma retificação, sai uma publicação errada. Então, assim, é importante ter uma dupla checagem nessas informações. São informações simples, mas que acabam dando trabalho, né? Então, e acaba também... vocês acabam perdendo certo tempo e também um investimento, porque, assim, uma vez que foi um erro cometido pela empresa, aí a gente tem aquela retificação empresa que é taxada, né? Que aí muita gente fala, não pode fazer pela retificação Anvisa? Não, tem que ser retificação empresa. Então, esses foram alguns pontos que a equipe colocou. Então, ainda existe o preenchimento inadequado, incorreto, incompleto. Eu trouxe o exemplo só do formulário de registro, mas a gente tem o formulário de notificação também, que, frequentemente, apesar de ser um formulário para ser simplificado, a gente ainda encontra informações que não estão preenchidas. Então, ali é para ter tudo, indicação de uso, contraindicação, mas, muitas vezes, os campos ainda vêm em branco. Tá? A gente ainda tem, vocês passaram aí, eu acho que por um tempo, sofrendo na nossa mão, né? Com as assinaturas eletrônicas, a gente passou um tempo indeferindo aí muitos, mas aprendemos, mas continuamos tendo necessidade de aprender um pouco mais. A assinatura eletrônica ainda é motivo de indeferimento, melhorou muito, mas ainda tem sido motivo de indeferimento. Então, o que a gente sempre orienta, o que eu tenho orientado a todo mundo? Gente, faz o formulário, hoje não são todos os documentos que precisam ser assinados, assina eletronicamente e passa no Valida, no site, confere lá o relatório, a gente já tem as empresas até que mandam o relatório, olha, Anvisa, eu já conferi, não precisa conferir, mas a gente confere de novo. Tá? E aí, assim, então, a assinatura eletrônica é um dos pontos que diminuiu muito, mas ainda tem. A questão do rótulo e instrução de uso, essa questão do problema de identificação do detentor do registro, acaba também tendo problema na identificação do rótulo. Então, lembrar, porque antes a gente identificava importador, colocava o nome, hoje a gente tem essa necessidade de identificar como detentor. Nome comercial, que foi o que eu falei do formulário, aí a gente tem aquela informação de reprocessamento que ainda é dor de cabeça para todo mundo, né, gente?
Então, a gente ainda tem muitos problemas em relação ao reprocessamento, a questão da identificação, porque, de fato, a gente ainda não conseguiu mudar a nossa resolução de reprocessamento. Então, a gente tem ainda aquela terminologia, aquela expressão de proibido reprocessar, que ainda se faz obrigatória no rótulo. Então, o 2 cortado de uso único ainda não é suficiente. É algo que a gente tem discutido internamente, mas é um grande desafio, é um assunto complexo, a gente começa a caminhar um pouquinho para, então ainda temos essa questão do reprocessamento. E eu acho que eu cheguei aqui no final da apresentação e escutei alguma coisa de armazenamento, transporte e destruição de uso. Isso daí é um ponto que a gente também, o pessoal sinalizou como um desafio. Ele está indo mais rápido, eu acho que ele está vendo o meu horário aqui e já está adiantando. A outra questão que o pessoal apontou, a tabela comparativa, gente. Lembrar que, assim, dentro do capítulo na instrução processual, no capítulo 2, a gente coloca o dossiê do capítulo 2 e a gente pede para colocar a tabela comparativa. Muitas empresas ainda continuam colocando a tabela comparativa como sendo apenas as diferenças e semelhanças, a questão dimensional. Mas não é só isso, ela não se restringe a isso. Então, assim, todas as especificações do produto que podem gerar alguma semelhança, alguma diferença, elas têm que estar contempladas nessa tabela. Inclusive, se vocês quiserem colocar imagens ilustrativas para demonstrar determinada semelhança ou determinada diferença, isso também é super válido e super bem visto pela equipe. Esse daqui é um outro ponto que eu acho que vocês andaram passando aí um pouco de raiva com a gente. Né? A questão da consularização e do apostilamento. Eu acho que assim, a consularização e o apostilamento é algo que a gente não é problema. Eu acho que todo mundo entende que qualquer documento que é emitido fora do país para ter validade no Brasil precisa estar consularizado ou apostilado. Então, hoje, a gente tem mais de 120 países na Convenção de Haia, onde a gente pode fazer essa simplificação dessa legalização, que é uma simplificação de legalização, e fazer o reconhecimento só no cartório, reconhecido com a apostila. Né? E a questão da tradução juramentada, quando o documento não estiver redigido em português, inglês ou espanhol. Aí eu trouxe um exemplo aqui, para mostrar para vocês que esse foi um assunto, eu acho que foi aqueles trend tops, assim, né? Né, Angélica? A Angélica me mandou vários e-mails. E aí, assim, aqui, eu trouxe um exemplo. Por quê, gente? A gente teve muito problema com isso. Alguns documentos emitidos em países como China, Israel, Turquia, onde já vem o documento emitido ou em inglês, ou em português, ou em espanhol, quando a gente vai ler o documento, ele realmente está em português, está em inglês, está em espanhol, mas o documento, como todo, ele tem esse selo. E aí a gente não consegue fazer a conexão das assinaturas, porque eu ainda não tenho ninguém lá na área que lê mandarim, que lê outra russo, não tenho. E a gente não tem essa previsão. Então, a gente não consegue saber se, de fato, esse selo consular ele está reconhecendo aquela assinatura. Então, como a gente tem um documento digitalizado, a gente não tem como ter certeza de que aquele documento é o que foi consularizado. E, uma vez que nós, servidores públicos, aceitamos aquele documento, a gente está atestando fé pública. Então, assim, isso é um cuidado que a equipe tem, porque é cada um que está fazendo a análise, eles estão validando aquele documento. Então, é um cuidado que a equipe tem de ficar verificando isso. Já passou? É isso daí. Ah, então. Não tem outro, não? Ah, esse daqui é o próximo. Então, assim, eu acho que tem um... Não sei se vai dar, Débora, da gente fazer com a Mariana? Não, né? Vai ficar depois. Então, assim... a questão de documentação de segurança e eficácia, né, ainda hoje, eu posso afirmar pela área de materiais, mas acredito que também equipamentos, os nossos principais motivos de indeferimento estão sendo por conta de critérios de segurança e eficácia, tá, gente? Então, muitos deles relacionados a questões pré-clínicas, mas a grande maioria relacionada à avaliação clínica ou investigação clínica. Lembrando que o processo... a gente tem hoje o guia de avaliação, que foi construído pela Coordenação de Pesquisa Clínica, com auxílio das áreas de registro, para poder orientar como fazer isso. Então, todo produto precisa de uma investigação clínica? Nem todo produto precisa.
tá? Mas desde que exista uma avaliação clínica bem feita, bem elaborada, e que consiga comprovar que aquela documentação que você apresentou na avaliação clínica é suficiente para comprovar a eficácia daquele produto. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem relatórios de avaliação clínica instruídos de uma maneira incompleta, inadequada, com informações insuficientes. Então, quando a área pega um documento desse, uma avaliação clínica, que não tem dados suficientes, aí sim a gente vai indicar para a investigação clínica. E aí onde fica o grande desafio de ter que trabalhar com uma investigação clínica de um produto. Aí a gente trouxe aqui a questão das alterações. Então, os principais problemas que a gente tem visto na declaração, a gente viu que assim, a gente formatou esse template, esse modelo de declaração para facilitar para vocês e para a gente. Mas a gente ainda encontra algumas dificuldades, por quê? Porque tem empresa que não preenche a informação. Tá? Ela coloca informações aprovadas e o que está alterado, não coloca todas as alterações. E aí, quando a gente vai para o documento, tem uma série de alterações, porque a equipe, olha, vamos olhar, vamos facilitar o trabalho, vamos ver o que a empresa está mudando, então está aprovado isso, está alterando para isso. Né? Quando a gente entra no documento, entra na instrução de uso, no relatório, no dossiê, tem uma série de alterações que não estão sinalizadas, e isso daí gera um outro problema para vocês, porque aí a gente ou vai fazer a exigência ou vai indeferir. Tá? E, muitas vezes, também, determinada alteração que é sinalizada por vocês, vocês colocam lá no checklist que não se aplica a determinado documento. Então, houve uma mudança, vou dar um exemplo assim, que não seria aplicável, mas assim, alteração de composição química, foi feita a alteração de composição clínica. Quando chega lá no dossiê, na parte 3, né, o capítulo 3, aí tem lá informações de segurança, o relatório de gerenciamento de risco, coloca não aplicado. Gente, óbvio que uma alteração de composição gerou uma mudança no gerenciamento de risco. E isso acontece. E aí isso possivelmente vai gerar um indeferimento ou alguma exigência, e aí é retrabalho para a gente, para vocês. Eu já estou acabando. Dá tempo? Dá, sim. Eu estou meio apertada. Em questão das alterações aqui, hoje a gente tem 3 alterações que a gente fez tudo no sentido no intuito de facilitar. A questão da não reportável fica sob controle de vocês. Numa primeira alteração que vocês tiverem que submeter à Anvisa, inclua essa alteração. De implementação imediata, não precisa avaliação da Anvisa. Quando vocês protocolam, está valendo. Só que lembrando que a gente faz auditoria. E a gente tem visto diversas alterações que não são de implementação imediata, sendo feita por implementação imediata. Então, gente, o pedido use adequadamente, porque assim, isso foi feito para facilitar para vocês e para nós. Foi um avanço na questão da alteração. Só que aí a gente vê algumas situações em que utilizam-se de alteração de implementação imediata para fazer uma aprovação requerida. E aí isso vai gerar um problema, porque a gente está cancelando a alteração. Significa o quê? A gente vai cancelar aquela decisão. Ela vai se tornar insubsistente, ela não vai valer mais. E aí vocês vão ter outro trabalho, porque aquela alteração que vocês fizeram não está valendo. Tá? E quando vocês tiverem uma alteração de implementação imediata e alteração de aprovação requerida, que vocês submetem ao mesmo tempo, qual é a questão? A alteração de implementação imediata coloca só a informação de alteração de implementação. Então, eu estou mudando o nome comercial, né? Coloca só o nome comercial, não muda o resto. Mesmo que tenha, eu estou alterando a composição química, mas a alteração de composição química eu vou ter que analisar. Então, faz, naquela petição de alteração de implementação imediata, somente a alteração que está contemplada no assunto. Já na alteração requerida, aí sim, vocês já vão mandar com a alteração que foi feita de implementação imediata, mais aquilo que é alteração requerida. Repositório. Repositório documental. A gente andou fazendo umas auditorias aí, gente, e difícil. A gente encontrou alguma... Foi, gente, a gente encontrou página em branco. Foi. Essa daí eu fiquei surpresa.
carregada, assim, na hora que abria, página em branco. Então, assim, atentar para colocar, verificar de fato o documento, tá? Assim, dar uma checada, porque assim, isso tudo fica histórico lá para a gente, tá? Fica todos os documentos que vocês anexaram. Pode ter sido um erro, anexou, mas logo em seguida, o que acontece? Vocês fizeram outro upload, vai estar lá o histórico. Tá? Mas ainda tem, a gente ainda recebe muita reclamação, principalmente de serviços. Eles já falaram que foi um avanço muito grande ter essa informação. Então, assim, é algo positivo para vocês, porque vocês têm as informações lá disponíveis para os usuários dos produtos. Para a gente também é ótimo, porque a informação está disponível para a população. Mas a gente ainda tem alguns problemas. Então, essa questão da página em branco foi um dos pontos que a gente achou. E tem outros também que a informação que está lá não é instrução de uso. Tá? Então, assim, a instrução de uso, é aquilo que vocês apresentam para o produto. Não é? Vocês estão lá apresentando no produto, tem uma instrução de uso, está lá. Mas, muitas vezes, o documento que está anexado lá, nem os dizeres mínimos das instruções de uso estão inseridas. Então, os usuários não conseguem ter qualquer informação. Né? Então, aí a gente tem que notificar vocês, e aí a questão do repositório pode ter alguma sanção. Então, o que a gente pede? Atenção na hora de fazer esse upload e de fazer do documento correto. Aqui, depois, eu só trouxe assim, os dispositivos legais. E a outra coisa, gente, que eu vou lembrar, a gente tem observado muito a seguinte situação. Vocês fazem o peticionamento de uma alteração de aprovação requerida e logo abaixo já tem uma disponibilização e instrução de uso. Então, não sei se esse procedimento é usual, mas o que está acontecendo? Há um peticionamento de uma alteração que, por vezes, ainda não foi avaliado e a instrução de uso que está disponível já tem alteração que foi feita. E aí, o que acontece? Essa alteração ela pode ser indeferida. E aí, depois, vocês vão ter que fazer de novo. Então, assim, ter o cuidado de alteração de implementação imediata, ok, já pode colocar. Agora, de aprovação requerida, ter o cuidado de aguardar a manifestação, porque ela só tem validade a partir da publicação no Diário Oficial. Então, isso a gente tem rotineiramente, tá, gente? A gente vê porque eu acompanho todas as petições e eu entro para fazer uma triagem e eu vejo a árvore do processo. Então, muito frequente tem uma alteração de aprovação requerida e já a disponibilização de instrução de uso. Então, geralmente, essas duas petições elas estão vindo meio que casadas. E isso, na verdade, não deveria estar acontecendo. Por fim, eu trouxe a questão do reenquadramento, que foi, ao mesmo tempo, um avanço e um desafio. Né? Então, a gente teve algumas questões de mudança de classe de risco sem alteração de regime de regularização. A gente fez a orientação de como proceder, a alteração de registro para notificação por meio de retificação, e o grande desafio foi a alteração de notificação para registro, que aí sim teria que se pedir a petição de reenquadramento, fazer o protocolo durante aquele prazo. E aí aqui eu trouxe para vocês o quantitativo que a gente teve. Então, em materiais, a gente teve 130 petições protocolizadas. Vocês conseguem acompanhar pela fila. Então, assim, vocês não têm que ficar preocupados. Quem fez o protocolo, o produto está notificado, está valendo. A gente vai analisar a petição, tá? Mas existem muitas petições e a gente tem que balancear com a análise de registro. Então, ainda tem uma fila considerável. E equipamentos, a vida do Anderson é sempre mais tranquila, 23 petições. A vida do Anderson é mais tranquila, né, Débora? 23 petições protocolizadas. Com certeza, ele já analisou todas. Aí, ó, viu? Já está reclamando aqui. Tem bem... Então, a gente teve o prazo que foi estabelecido para reenquadramento foi de 1 ano, a partir do dia 1º de março. Então, a gente já encerrou esse prazo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Vai ter que entrar com registro novo. E esse registro, o reenquadramento, a partir do momento que publica um reenquadramento, ele passa a ter validade de 10 anos a partir daquela data. Né? Porque a gente entende que, a partir daquele momento, aquele produto passou a ser considerado registro, antes ele estava notificado, ele estava sem vencimento, ele passa a considerar o vencimento a partir da publicação do reenquadramento. Tá? E a ausência do protocolo de petição, né, no caso de não ter sido feito, a gente vai proceder ao cancelamento. O Anderson já me sinalizou que identificou um tanto de petição que vai cancelar.
Ele falou, Priscila, só 23 petições e já tem um tanto que eu vou cancelar. Então, se preparem aí para esses cancelamentos, gente. Tá? Então, já prepara. Quem não fez o reenquadramento, já faz o protocolo do registro, que aí já entra na fila. Gente, eu acho que era isso. Eu passei bastante. Desculpa, Débora. Eu tentei fazer assim, algo mais tranquilo, mais dinâmico, tentando mostrar os desafios que a gente tem. E vocês sabem que, além de todos os desafios que a gente tem um desafio de pessoal, que todo mundo tem ciência, mas é uma equipe super dedicada, super comprometida, e que, sempre que possível, está disponível para ajudar e orientar vocês. Obrigada. Doutora Priscila, a sua palestra nunca estaria vazia. O povo ama te ouvir. Gente, a gente fez uma adaptação e eu gostaria de chamar a doutora Mariana Marins, da CPPRO. Ela também vai falar um pouco da parte de evidências clínicas, conectando um pouco com a 848. E a gente vai fazer essa conversa juntos depois. Eu imagino que esteja todo mundo um pouco cansado, mas vocês ganharam uma palestrante surpresa. Então, Se você pudesse apresentar, por favor, que a gente não tem a mini-bio, mas... Ok, meu nome é Mariana Gradim. Eu sou coordenadora da Coordenação de Pesquisa Clínica em Produtos para a Saúde, da GGTPS, desde dezembro. Eu sou farmacêutica formada pela UNB, tenho especialização em vigilância sanitária pela Fiocruz, em farmácia hospitalar pela UNB, em farmácia magistral também por uma outra faculdade particular de Brasília. E é isso, trabalhei durante 12 anos com avaliação de segurança e eficácia para medicamentos na GGMed. E depois eu vim para a GGTPS, então, e desde então trabalho com a pesquisa clínica lá. Então, vou falar um pouquinho... Onde é que eu passo mesmo, gente? É isso aqui? Isso aqui já foi falado, né? A estrutura da GGTPS, então, a coordenação de pesquisa clínica é a CPPRO, que tem relação com todas as gerências, né, da GGTPS. Então, também já foi falado hoje sobre a 848, que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e desempenho para dispositivos médicos. E já foi dito aqui hoje também, né, que os dispositivos médicos IVDs eles têm que ser projetados para serem seguros e eficazes, conforme os princípios essenciais de segurança e desempenho, fabricados para manterem as características do projeto e usados conforme determinado nos seus projetos. Especificamente com relação à avaliação clínica, a indicação e a finalidade de uso, desempenho e a segurança têm que ser sustentados por dados clínicos relevantes que vão ser obtidos, então, por meio dessa avaliação clínica para os dispositivos. A avaliação clínica é um conjunto de atividades contínuas, à medida que se vai evoluindo o conhecimento sobre o desempenho e a segurança do dispositivo médico, essa avaliação vai sendo renovada, é um processo dinâmico. No artigo 16 consta, então, que ela tem que ter validade científica para comprovar a existência de uma relação risco-benefício favorável para o dispositivo, mediante um ou mais dos seguintes documentos: o relatório de avaliação clínica, e caso quem elaborou esse relatório, quem fez essa avaliação crítica, verifique que ele não tem robustez suficiente de dados, pode vir a ser necessário, então, um relatório de investigações clínicas, ou para IVD, relatório de avaliação de desempenho. Investigação clínica é sinônimo de ensaio clínico, de pesquisa clínica. Então, como eu acabei de falar, as investigações clínicas são obrigatórias quando os dados existentes coletados pelo fabricante e documentados no relatório de avaliação clínica não são suficientes para essa comprovação dessa relação risco-benefício favorável para o dispositivo. Então, a avaliação clínica ela tem que focar no uso proposto daquele dispositivo. Se for usar um comparador, vai usar o comparador para fazer a seguinte questão: qual é o padrão ouro? Se ele não existir, qual vai ser o meu critério de comparabilidade? Como é que eu vou demonstrar aquela eficácia, aquele desempenho e aquela segurança? Como ele vai impactar a prática clínica atual? Diante do que é feito na clínica, o que ele vai trazer de diferente?
e se a informação, dados ou evidência é consistente com a população em que o dispositivo será utilizado e o ambiente para o qual ele se destina. Foi até objeto de discussão hoje, né, em uma outra ocasião que a gente teve, da necessidade, por exemplo, da inclusão da população brasileira, como, por exemplo, um braço de estudo ou uma população com certas características, né, que a gente tem que observar como que o dispositivo vai se comportar naquela determinada população, por exemplo. Então, de acordo com a RDC 585 de 2021, uma das competências da coordenação de pesquisa clínica é auxiliar as demais unidades da GGTPS na avaliação dos dados clínicos. Então, além da avaliação de anuência para pesquisa clínica, a gente também ajuda a fazer, em alguns casos, a avaliação dos relatórios de avaliação clínica. E, no ano passado, nós emitimos, então, para as demais áreas, 17 pareceres técnicos para o registro dos dispositivos. E destes, 7 foram considerados adequados, então nós sugerimos, sim, a aprovação daquele registro, e 10 inadequados. Então, parecia até combinado, mas não foi. A gente vai mostrar um pouquinho, assim, alguns exemplos de alguns problemas que a gente verificou nesses relatórios, né? Então, esses aqui eu vou ter que ler. Foi apresentado um relatório de estudo clínico, segundo o qual havia sido determinada uma margem de não inferioridade, então era o estudo de não inferioridade, de 0,14. Então, tinha margem lá. Porém, não foram apresentados no relatório os resultados das diferenças entre os braços para nenhum dos desfechos. E, no caso do desfecho primário, além desse resultado, também não foi apresentado intervalo de confiança para verificar a não inferioridade. Um estudo de não inferioridade, você vai comparar com um outro tratamento, um outro dispositivo, vai determinar uma margem, e você vai verificar se é não inferior se você tiver uma das margens do seu intervalo de confiança dentro daquela margem de não inferioridade, e o dado não estava lá. Então, a gente não tem como falar, existe uma relação risco-benefício favorável, a gente não tem o dado. Outro exemplo, de acordo com o documento, a hipótese do estudo não foi confirmada, sendo a redução de risco relativa observada de 41,9%, comparada à esperada de 45%, e a indicação estudada não foi a mesma que a solicitada para o registro. Nós precisamos apresentar dados relacionados ao uso proposto. O procedimento, portanto, inclui mais um dispositivo investigacional, não sendo os resultados observados no estudo específicos para o dispositivo que se pretende registrar. Então, às vezes, é apresentado, por exemplo, uma revisão da literatura, em que foram usados 10 dispositivos, se teve um resultado genérico, e você está usando aquilo para tentar registrar um dispositivo. Não tem como a gente identificar, naquele universo de resultados, que aqueles resultados tinham uma relação específica com aquele dispositivo. Das 15 referências apresentadas, 5 correspondem a relatos de casos da utilização do dispositivo, considerado equivalente, e não foram apresentados estudos clínicos comparativos prospectivos. Isso dificulta bastante a nossa conclusão pela eficácia e segurança. Para a confirmação de eficácia e segurança do dispositivo para a indicação que se propõe, seria necessária a apresentação de dados mais robustos, ou seja, estudos prospectivos com amostras maiores, com tempos de segmento maiores, mais adequados, para confirmar desfechos positivos apontados nos estudos apresentados. Outro do ano passado, o estudo não demonstrou a não inferioridade do dispositivo em relação ao procedimento comparador quanto ao desfecho avaliado. Então, existia o resultado da não inferioridade e ele não demonstrava não inferioridade, ele estava fora da margem. Ressaltamos que estudos clínicos de não inferioridade são estudos delineados para avaliar se um novo tratamento não é menos eficaz do que um tratamento padrão, por mais de uma margem de tolerância. Essa margem fixada previamente, a denominada margem de não inferioridade, e ela é determinada para quantificar a máxima perda de eficácia clinicamente aceitável para que o tratamento do estudo possa ser declarado não inferior. Então, nem essa margem de ser um pouquinho pior não tinha sido alcançada pelo dispositivo. Então, não tinha como a gente atestar essa eficácia. Os resultados de eficácia apresentados para o estudo apontam para uma eficácia superior do dispositivo
porém não foram apresentados valores dos intervalos de confiança para diferenças observadas entre os braços do estudo. Gente, se vocês forem levar um recado para casa de como escrever uma avaliação clínica ou um relatório de um estudo, os resultados de um estudo, se você tiver diferença entre braços, apresenta um intervalo de confiança para a gente. Isso traz um quentinho no coração, assim, é uma alegria muito grande. Um sorrisinho na cara do avaliador quando ele está presente. Ou seja, não resta demonstrada para a CPPRO a significância estatística para as diferenças entre os braços. Foi apontada uma diferença, mas não tinha um tratamento estatístico, também não dá para a gente atestar que aquilo ali era estatisticamente significativo. Portanto, a partir dos estudos clínicos apresentados na presente petição, essa CPPRO entende que não restou demonstrada a eficácia do dispositivo em análise pela ausência de demonstração de diferenças estatisticamente significativas entre os braços dos diferentes estudos realizados para os desfechos avaliados. Apesar da empresa descrever os resultados em função de uma significância clínica, não foram apresentados cálculos estatísticos para embasar o tamanho amostral, para justificar a relevância estatística dos resultados. Existem questões relacionadas ao desenho, que não foi descrito corretamente, resultados obtidos que apontam para incertezas acerca do real uso pretendido do dispositivo médico e o perfil dos respondedores da intervenção. Está tudo errado nesse. O tempo de acompanhamento proposto para o estudo é de 90 dias, porém ainda não foi finalizada a inclusão de todos os sujeitos necessários para o estudo. O estudo somente estará finalizado após todos os sujeitos a serem incluídos terem sido devidamente acompanhados por 90 dias. No presente momento, nenhuma análise estatística pode ser realizada com relação aos resultados de eficácia na população já incluída, para poder preservar o poder do estudo, então ainda não era possível avaliar se o estudo tinha atingido o objetivo. Os resultados não estavam disponíveis. Foi basicamente avaliar o protocolo de novo, né? Sem resultados. Então, esses são alguns exemplos daquilo que a gente não pôde aprovar, né? Não sei se eu falo sobre a resolução de pesquisa clínica. Vou continuar mais um pouquinho, tem uns minutinhos ainda. Então, a 837 de 2023, ela foi publicada em dezembro do ano passado. Ela dispõe sobre a realização das investigações clínicas com dispositivos médicos no Brasil, que são objeto do trabalho da CPPRO. E ela trouxe uma melhoria na inserção de termos envolvendo o universo de dispositivos médicos, exemplo de investigação clínica, ao invés de ensaio clínico, pesquisa ou estudo clínico. Uma maior clareza no escopo das pesquisas a serem submetidas e uma diminuição da carga administrativa para a petição, né? Então, o principal é que agora, para a anuência em pesquisa clínica a ser submetida para dispositivos médicos, é para dispositivos médicos de classes 3 e 4 para serem registradas no país. Só. Então, ela vai se aplicar a essas investigações destinadas a compor a avaliação clínica do dispositivo para fins regulatórios, para fins de registro na Anvisa. Não se aplica a dispositivos já registrados que estejam sendo pesquisados para as mesmas indicações de uso já aprovadas, estudos observacionais, estudos de fase 4. Nós não vamos fazer essa avaliação prévia mais, não estamos mais fazendo já. Além disso, para dispositivos médicos de classe de risco 1 ou 2. Então, a gente não tem mais a figura da notificação de pesquisa clínica, somente anuência para classes 3 e 4. Deixando claro que, apesar de não fazerem parte do escopo de submissão, essas investigações, todas as outras, não só classes de risco 1 e 2, mas também as observacionais, pós-registro, têm que ser conduzidas de acordo com as boas práticas clínicas. Então, essas investigações elas passam pelo crivo, a partir de dezembro, apenas do sistema CEP-CONEP, né, a avaliação ética. Como eu já mencionei, a melhoria de inserção de termos envolvendo o universo de dispositivos médicos tem o exemplo do termo investigação clínica, né, harmonizando com o que é praticado internacionalmente, harmonizando com a própria 751, né, que já conceitua o que é investigação clínica, também a ISO 14155, que é a de boas práticas clínicas. E a gente deixou claro no texto, mas isso ainda gera um pouco de dúvida para os fins dessa resolução. Então, a investigação clínica é um sinônimo de ensaio clínico ou pesquisa clínica.
e o protocolo de pesquisa passou a se chamar Plano de Investigação Clínica. A gente tinha um documento anteriormente chamado Plano de Investigação Clínica, que era um panorama do que seria o desenvolvimento clínico, com uma tabela, assim, demonstrando todos os estudos pretendidos ou já em realização com aquele dispositivo. Mas, internacionalmente, plano de investigação clínica era sinônimo de protocolo, então isso causava uma certa confusão. Então, nós também harmonizamos esse termo. Maior clareza no escopo foi essa questão de quais pesquisas realmente tem que submeter a anuência para a Anvisa, que são classes de risco 3 e 4 para fins de registro, com o intuito de maximizar a nossa atuação nas investigações com os dispositivos de alto risco sanitário e também para nós conseguirmos implementar ações de monitoramento desses estudos. Então, assim, nós temos a pretensão de iniciar investigações em boas práticas clínicas, né, inspeções, por exemplo. E a diminuição da carga administrativa associada ao dossiê é porque nós tínhamos a submissão de um DICD e depois a submissão de um DESC. Era um segundo processo contendo protocolo e alguns outros documentos relacionados à pesquisa. Então, isso deixou de existir, porque isso era uma dor de cabeça, e, na verdade, isso era um legado da pesquisa clínica com medicamentos. Com medicamentos se faz um sem número de pesquisas, de fase 1, 2, 3, várias, né? Então, o intuito para medicamentos era você ter realmente um rol de todos os estudos relacionados àquele medicamento. Mas, no nosso caso, nós temos normalmente um, às vezes dois, a gente recebe uma viabilidade, um pivotal. E existia essa lacuna, então, até de tempo em relação a peticionamento de um e de outro processo, enfim, gerava uma confusão administrativa para nós. Então, a figura do DESC não existe mais também, é um DICD único. Se for feito um segundo estudo com o mesmo dispositivo, referencia-se a documentação do primeiro DICD, submete-se um segundo DICD, que é isso aqui. A gente tinha, então, o DICD com alguns documentos, brochura do investigador, dossiê do dispositivo, era gerado um número de processos no sistema, e aí processos relacionados para um ensaio clínico, para um outro ensaio clínico, eram submetidos ali separadamente. E aí agora passou a ser um DICD com toda a documentação. Se for feito outro estudo clínico, outra investigação clínica, um outro DICD com toda a documentação. Se, por exemplo, a brochura do investigador ou o dossiê do dispositivo forem idênticos ao do primeiro DICD, coloca uma declaração de que é um documento idêntico. E nós já vamos saber disso. Esse é o último, porque o meu tempo foi esgotado. Foi retirada a exigência do parecer do CEP. Então, assim, obviamente, ele é necessário e nenhuma pesquisa, nenhuma investigação clínica pode ser iniciada sem o parecer consubstanciado do CEP, ele só não tem que ser apresentado para nós. Isso é uma coisa que já é da obrigação ética e tem que ser respeitada, mas não tem que ser apresentada para nós. E a nossa decisão pelo deferimento ou indeferimento das pesquisas, ela é a publicação em DAU. Nós não vamos mais emitir CE e CEE para novas pesquisas. É isso, obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. Por favor, senta aqui com a gente. Na verdade, eu acho que contribuiu muito, e essa adaptação de última hora, acho que os assuntos se casaram de alguma forma. Vou até aproveitar para puxar algumas perguntas da anterior. Vamos lá, adaptando aqui também. Primeiro, agradecer pela presença de vocês, né? Agradecer também a doutora Mariana, que apresentou aqui assim, né, de uma forma mais adaptada. Mas, doutora Priscila, além do agradecimento de hoje, mas também por todo o suporte durante esse ano. É um ano de 751, um ano de webinar, um ano de perguntas, de Fale Conosco. Então, realmente, acho que todo esse apoio da agência nos deu uma curva de aprendizagem mais rápida também. Mas eu queria, primeiro, entender assim, qual tem sido a percepção geral do time da Anvisa quanto à qualidade dos dossiês. Eu sei que a gente tem questões aqui, mas isso tem sido uma percepção generalizada, ela é mais pontual, ela tem sido em algumas situações específicas?
Não, então, assim, a percepção, em geral, é que a estruturação do dossiê, da forma que foi feita, ela veio agregar muito, sabe? Ela é muito positiva. De fato, assim, melhorou significativamente a forma de estruturação, a questão de ter mais informações mais claras, a questão de estruturação, que muitas vezes ficava a dúvida, qual é o relatório? Então, a gente especificar o relatório de gerenciamento de risco, caracterização química, caracterização mecânica, essa forma de estruturação, eu acho que deu uma transparência para vocês, ficou mais fácil de sinalizar, e para a gente também. A questão, assim, no todo, a estruturação do dossiê ela foi muito positiva. As dificuldades foi a questão do grande volume e, às vezes, do fato de serem anexados documentos desnecessários. E isso acaba aumentando o nosso tempo. A gente sabe que tudo lá é contadinho o tempo para a gente dar o retorno que é exigido, que é necessário para vocês, para a população. Então, a estrutura como um todo, na questão de informação, de estruturação, ela foi muito bem vista pela equipe, mas, de fato, gerou essa dificuldade por conta do volume. Eu até entendo, gente, porque, muitas vezes, acabam sendo anexados determinados documentos com receio de um indeferimento, com receio de uma exigência, então, vamos anexar. Né? Só que, assim, existem documentos que são anexados, como eu mostrei aqui, que realmente não agregam absolutamente nada. Né? E isso é um trabalho para a gente, porque, como eu falei, os servidores, todos nós lá, a gente vai abrir todos os documentos. Então, por mais que seja, fala assim, mas é só um documento? Não, mas veja a quantidade que eu tenho de registro. Hoje eu estou com 300 e tantos registros na fila. Cada processo desse, no mínimo, eu tenho 50 documentos, geralmente é o mínimo de documentos que são anexados, a depender do tipo de produto, porque, assim, eu tenho produtos que são mais simples, que são registrados, então, pego um preservativo masculino de lata, que ele é mais simples do ponto de vista quando eu comparo com uma válvula cardíaca. Né? Então, assim, existe uma diferença por conta da natureza do produto, com certeza na quantidade de documentos e na complexidade dos documentos. Então, existem produtos que eu consigo analisar mais rápido, outros mais lentamente. Agregado à questão que a Mariana colocou, eu achei que ficou ótimo, apesar de todo ficou excelente, porque ela pôde pontuar algumas questões que a ACP Pro contribui muito com a área de materiais na avaliação da investigação clínica apresentada para comprovação das informações clínicas. Então, de fato, acaba que, assim, anexar aquilo que é necessário, que está sendo solicitado, evitando documentos desnecessários. Então, como um todo, foi excelente. Eu acho que talvez uma das causas raiz, né, do envio de tantos documentos, o ano passado, quando a gente falou de avaliação clínica, um dos comentários, acho que foi até na sua palestra, na palestra da Márcia, foi: enviem os artigos científicos. E aí talvez tenha sido extrapolado para outros. Eu vi que o caso aqui era de biocompatibilidade, mas talvez esse receio... Então, vamos lá, já está interrompido. Minha mania, né, Débora? Minha mania. Já estou acostumada. A questão dos artigos é o seguinte, gente, realmente, envie os artigos científicos, mas eles têm que ser enviados aqueles que vocês utilizam no relatório de avaliação clínica. Vocês fazem um relatório de avaliação clínica para poder, olha, eu não tenho uma pesquisa clínica do meu produto, eu não tenho investigação clínica. Como que eu vou comprovar? Eu tenho um relatório de avaliação clínica. Esse relatório de avaliação clínica ele é construído com dados que vocês obtêm a partir de artigos, de literatura. Isso não pode ser solto, ele tem que ter, no relatório de avaliação clínica, toda uma construção para você defender por que aquele produto ele é seguro e eficaz para o uso proposto, na indicação, enfim, com a série de informações. Então, assim, os artigos que a gente solicita que sejam encaminhados são aqueles que são informados no relatório de avaliação clínica, e sempre fazendo o link com o que foi apresentado. Então, não é só apresentar 50 artigos soltos. Esses artigos eles têm que ter vinculação ao que vocês estão apresentando no relatório de avaliação clínica. A Mari está aqui do lado, querendo... Não, porque é isso mesmo. Uma coisa é você fazer uma busca na literatura, encontrar um bando de artigos sobre aquele dispositivo, aquele tema, aquela doença, e vem aquela enxurrada de artigos. Né? A gente é assim, soterrado de artigos. Mas tem
o relatório de avaliação clínica, que então foi feito lá uma avaliação crítica baseada em, sei lá, 10 estudos com aquele dispositivo equivalente ao meu, bababá, certinho. Na hora que aqueles estudos são descritos ali de uma forma sucinta, às vezes falta aquele nosso intervalo de confiança, aquele P, ou então exatamente aqueles critérios de inclusão e exclusão ali que às vezes não foram descritos ali na sua avaliação crítica, no documento que você produziu. Então, para nós, estamos fazendo avaliação clínica, aqueles estudos que foram realmente considerados com aquele dispositivo, para aquela indicação, naquela população, a gente quer ver o dado original também. Para ficar, às vezes ficam dúvidas realmente de como aquele estudo foi conduzido, de qual foi o delineamento, faltam dados, falta aquele intervalo de confiança. Gente, intervalo de confiança é a palavra-chave do coração para vocês, minha, aqui hoje. Então, a gente, às vezes, tem que realmente voltar no artigo-fonte. Então, muitas vezes, a CPPRO produz os nossos pareceres lendo cada artigo ali que foi utilizado, e muitas vezes a gente vai ler 30 artigos e dali a gente vai colocar para 25. Esse artigo não tem relação com o dispositivo. Artigo tal. Esse artigo não tem. E a gente teve que parar um tempasso e avaliar toda aquela literatura. Então, apresentar as fontes que realmente foram utilizadas e que têm relação com o dispositivo, naquela população, naquela indicação que vocês estão pleiteando. Isso é super importante. Eu acho que a lição aqui para todos nós é aquele bloco de artigos mais relevantes. Eu acho que já tinha sido comentado depois em outras oportunidades, mas é importante, né, aproveitar a audiência, mas é aquele bloco de artigos realmente relevante para uma análise crítica da avaliação clínica, né? Jogar um bando de artigo ali aleatório. É o equivalente a você jogar um livro de bioquímica no meio do seu dossiê. Assim. A gente vai ter que olhar a documentação, a gente está analisando aquela documentação, a gente vai ter que abrir cada link e, pelo menos, dar uma peneirada naquilo. Então, isso leva um tempo considerável. E entender também, isso para todos nós, que a quantidade de artigos que você coloca é tempo consumido da agência em desovar essa fila também, né? Então, acho que fica essa lição para nós, como setor regulado, realmente pensar um pouco em que documentos nós estamos anexando para a gente ter um processo mais eficiente. Eu vou pulando de uma pergunta para outra, mas vamos lá. Tem alguma expectativa para a revisão dos manuais de registro? Você sabe que a gente sempre vai perguntar isso, né? Eu queria estar com esse manual pronto para ontem. Eu não sei. E aí, doutor Augusto? Não, gente, assim, a gente, de fato, outro dia a gente estava conversando, eu e a Márcia, a gente troca muito ideia, né, sobre a questão na área de materiais, porque a gente está ali junto, caminha materiais gerais e ortopédicos, a gente tem que caminhar junto. A gente tem realmente uma ideia de fazer. Hoje a gente não pensa mais em fazer nada separado, tá? É tudo um único manual. Mas, de fato, a gente tem o nosso discurso antigo, que parece ficar chorando o tempo inteiro, mas é uma dificuldade, gente, que é uma realidade, a questão de pessoal, que é hoje as pessoas que fazem, que estão ali para... que podem elaborar o manual são as pessoas que estão analisando os processos de registro, fazendo as auditorias, as análises de alteração. Então, assim, existe assim, a intenção, a gente quer muito que saia. Eu lembro que eu vim aqui no ano passado, eu falei da 751, que o Anderson falou que ia publicar o manual dele. E eu falei que ia copiar. Vocês lembram disso? Ele não publicou ainda, eu estou esperando. Entendeu? Não, então, assim, e também, assim, gente, eu falo brincando, mas, assim, a gente está falando, lógico, que, consideradas as particularidades de equipamento, de material, de implante ortopédico, a base é a mesma, né? O dossiê, a 751, é a mesma. A gente vai ter, realmente, informações particulares em questão de segurança elétrica, ou, no caso de materiais, a questão de uma avaliação biológica, uma biocompatibilidade. Não que equipamento, a gente tem os equipamentos que são os ativos, implantáveis, que também precisam, mas existem algumas particularidades. Então, assim, talvez o caminho seja, de fato, sair um manual para toda a área.
e a gente trabalhar com algumas particularidades. E aí existe ou a possibilidade da gente fazer internamente ou da gente fazer algum contrato, e aí utilizar das possibilidades que tem para elaborar esse manual. Mas confesso que, assim, gente, esse ano de 2023, desde a elaboração, porque a gente vem com uma atualização de regulamentos muito intensa, né? A gente ficou durante muito tempo sem fazer atualização, então a gente teve, só de trabalhar com a RDC 751, todo o preparo interno para isso ser operacionalizado demanda também muita energia, uma carga administrativa muito grande. Aí depois a adequação, como a gente falou, a curva de aprendizado não é só para vocês. Para a gente que já está lá analisando o processo, mudar a chave da 185 para 751 não foi fácil. Então, pegar toda a documentação na forma... A gente já estava acostumado, eu vou pegar ali, analisar, vai rapidinho. Agora, não, existe uma outra metodologia de análise, então, isso foi um desafio. Então, foi um ano, tem sido, né, ainda porque a gente ainda continua nesse processo, muito desafiador. A gente tem agora, para entrar em vigor, a questão do Reliance, que vai ser também um outro desafio, aí, a partir de junho, também, que a gente tem toda a parte operacional por trás, e tem outros regulamentos. Então, assim, o tempo inteiro a gente correndo atrás, tentando aperfeiçoar o que a gente tem, mas também tentando manter a nossa rotina, né? A gente vai mantendo a rotina e tentando fazer essas atualizações. Mas vou repetir, gente, se o ano que vem eu voltar aqui e falar que eu estou esperando o Anderson, você vai... A gente ajuda, Anderson. Aí, ó, o Anderson está... Para quê? Tá mesmo, o Anderson está me ajudando a analisar as petições. Mas, assim, a gente vai avaliar, vai ver direitinho, e aí o gerente geral está aqui também para poder dar o caminho das pedras aí. A gente não pede só pedindo, a gente também está disposto a colaborar. Eu sei, gente. E, assim, o esforço eu sei que a gente tem tanto a ABMED, quanto a BIM, a BIS, a BRAID, são super parceiros e sempre estão disponíveis, e a gente, com certeza, sabe que pode contar na hora que a gente tiver esse momento, a gente vai ter certeza que pode contar com vocês. Tá bom, obrigada. Bom, 830 saiu. Então, vou aproveitar, vou puxar o tema de instruções de uso. Na 830, e já vinha essa informação também na 36... Mas você não quer esperar a Marcela? Não, essa é para você mesmo. E a 830 e a 36 já também não trazia isso, ela não especifica informações locais nas instruções de uso, como o número de registro, detentor do registro. Essas informações elas ficam na rotulagem. Existe alguma perspectiva de trazer isso também para os medical devices não in vitro? A Marcela é rebelde, e aí complica a nossa vida, entendeu? Não sei, assim, não vou fechar as portas. Eu acho que, assim, obviamente, a 751 ela é aplicável a equipamento e material, não é algo que a gente fecha a porta, né? E as revisões elas podem acontecer e, enfim, pode ser feito. Então, não vou dizer que não. O não já está anotado. Mas eu também não disse que sim. Eu queria dizer que é um caso de sucesso, hein? Desde 2015 a gente não tem essas informações, hein? O Augusto está dizendo aqui... O Augusto era da GEVIT. Ele está falando que é Mercosul. Aí, ó, tá vendo? Ele... Tá. Mas a gente pode conversar sobre isso posteriormente. Então, isso daí é uma coisa importante, porque o que acontece? A 751, ela é, como eu comentei aqui, um grande avanço que a gente teve foi que era uma resolução de 2001. A gente ficou 20 anos, e olha que eu tive... Lá é assim, né? Lá dentro a gente faz uma escala para participar do Mercosul, porque é um grande desafio. Né? Então, cada um tem o seu período para cumprir ali e ter o desafio no Mercosul. E foi durante um bom tempo, assim, quando o Augusto estava representando a GGTPS no Mercosul, conseguiu ter teve um avanço enorme, tanto é que saiu a publicação da 751.
Mas, de fato, existem algumas questões que a gente tem que discutir. Enfim, pode acontecer de ter requisitos, a questão de você ter harmonizado, de ter uma convergência, cada país pode ter algumas questões particulares, né, mas existem algumas questões gerais que têm que ser seguidas. E no caso da 830, eu não sei se ela não é, a 36 não era harmonizada Mercosul. Então já existia uma diferença porque não era harmonizado. Acredito que a 830 agora já foi discutida no âmbito do Mercosul. Então talvez essa questão. Mas ela continua não tendo essa informação, então. Não. Ok, a gente abre essa conversar depois. Mas aquele negócio, está no Mercosul, a gente pode levar mais 20 anos para... Não, mas assim, gente, discutir. Não, a gente confia em vocês, né? Mas legal, assim, ainda nessa instrução de uso, né? Bom, vocês sabem que é um tópico que a gente gosta bastante de falar, por conta das alterações que nos são pedidas. E aí eu dei o exemplo na palestra da 848 das condições de armazenamento, que às vezes existe uma discordância da Anvisa em como essa condição de armazenamento ela é colocada em outros países, gerando alterações e a gente tendo que adaptar, fazer uma customização para instruções de uso do Brasil. Além disso, tem outras questões também. Um termo de garantia que está claro que é para os Estados Unidos, ou está claro que, se existir uma regulação local, aquilo não seria aplicável. A gente vê exigências ou até indeferimentos pedindo para retirar essas informações. Mas retirar essas informações significa muito, né? Significa realmente assim um desvio de recursos que poderiam ir para a inovação, para a P&D, para fazer uma customização de uma instrução de uso para o Brasil. Parece pouco, mas é muito, né? Às vezes isso coloca a gente na fila do fim da fila para trazer um novo produto para a população brasileira. Então, eu queria entender se vocês têm alguma iniciativa que seja alguma frente interna, de alinhamento interno, ou alguma frente até internacional, para a gente tentar harmonizar melhor esses requisitos e garantir que essas instruções de uso multilingües também possam ser utilizadas aqui? Então, Débora, isso daí, assim, esse é um tipo de informação que eu digo que tem que chegar diretamente para mim, assim, enquanto gestora da área, para o gestor que estiver lá, seja eu, seja o Anderson, porque, assim, por mais que a gente esteja lá, motivo de indeferimento, eu acho que isso não é motivo de indeferimento, o principal motivo de indeferimento, porque a gente tenta, o máximo, fazer o ajuste. Exato. Isso daí, possivelmente, é um motivo de exigência. E existem situações, e daí, assim, eu não sei com que frequência isso acontece, por isso que é importante eu ter ciência, porque eu sei que já existem processos que estão aprovados, e aí, assim, eu não posso fechar os olhos para isso, que estão aprovados com essas informações, e existem outros que, às vezes, caem assim, na mão de um servidor que bate ali, que quer que tire. Então, assim, esse é um tipo de informação que vocês, mediante a associação, sinalizando isso, com que frequência isso está acontecendo? Isso é algo pontual ou é um problema geral? Porque, às vezes, o que a gente vê, que às vezes pode ser um problema específico de uma determinada situação, de uma empresa, mas, a partir do momento que esse problema ele começa a tomar uma proporção maior, então, eu já pego 2 empresas, 3 empresas, isso é bom ser sinalizado, seja para mim, seja para a gerência geral, porque aí já é um alerta. E aí a gente pode, sim, fazer uma harmonização, uma discussão interna, falando, gente, olha, isso daqui é uma instrução de uso que ela é global, ela vai ter as informações em português, vai ter espanhol, vai ter em inglês, vai ter, enfim, nas multilingües que tem. Vão ter informações que são aplicáveis a determinado país. Então, assim, eu avalio que alguma dessas questões são muito possíveis de serem resolvidas. Então, talvez um termo de garantia que, de fato, seja apresentado e claramente seja aplicado para os Estados Unidos, não teria necessidade de ser retirado. Né? Mas, então, assim, quando tiver alguma situação dessa, aí é isso que eu estou te falando, não sendo um problema pontual, e os problemas pontuais a gente também pode discutir, obviamente, por meio dos mecanismos, os canais de comunicação que a gente tem, mas se é algo que
proporcionalmente está tendo repercussões em mais empresas, isso tem tido um impacto, vocês podem levar para a gente e a gente avalia. Porque, assim, tem que entender, né, o que está acontecendo, que condição é essa de armazenamento. Porque, aí, assim, a gente tem algumas questões que, de fato, quando a gente vai ver, quando a gente vai estudar, a gente vê que existem informações divergentes mesmo no processo, né? E aí a gente recebe os questionamentos, mas está aprovado lá fora desse jeito. Bom, então vamos verificar, né, se o que está errado. Somos nós, foi aprovado lá, está errado lá, está aqui. Não tem problema nenhum de voltar à decisão, de falar estamos errados, vamos corrigir. Isso não é problema absolutamente algum para mim, mas a gente precisa ter informação e a gente precisa ter, de fato, aquilo como que é feito, como que é aplicado, o que está de errado, e ter o fato. Então, assim, juntem enquanto associação, apresentem se for quais são os pleitos, e a gente leva, porque, assim, todas as áreas lá da GGTPS, tanto a GGTPS tem a reunião dos gestores, e as áreas também têm as reuniões internas. Então, isso é um tipo de informação que se a gente pode levar e discutir com a equipe e harmonizar alguma questão lá, principalmente quando é essa questão de instruções de uso multilíngues, assim, que são globais. E é ótimo escutar isso. Acho que tem muita gente feliz aqui. Realmente é um pleito de várias empresas. A gente vem conversando em associação. Não é só exigência, é reavaliação processual também. Então, a gente vai levar, sim, com certeza, via associação. Então, vou aproveitar o tema instrução de uso, vou pular para a Mariana. Tem a ver com instrução de uso, mas não tem... Enfim, a gente estava conversando na 848 sobre o capítulo de avaliação clínica. Aí as duas podem responder. Eu gostei do termo do Sandro, enriquecido. Ele tem mais diferenças em relação ao documento base do IMDRF, em comparação com os outros capítulos. Então, os outros capítulos são muito parecidos, mas o de avaliação clínica, especificamente, ele é bem brasileiro. A entrada da nota técnica dentro da regulação, né? A gente até tiveram alguns comentários, por exemplo, experiência clínica foi removido também da nossa RDC. Eu vi que você comentou aqui também como uma questão, não quero relato de caso, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, em outros documentos de outras agências, os relatos de caso, claro, eles não vão subsidiar um registro, mas eles são componentes aí. E um tema que vem crescendo muito mundialmente é o RWE, as evidências de mundo real. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham das evidências de mundo real para suportar decisões regulatórias, né? Até assim, pela toda a complexidade que a gente tem para fazer um clinical investigation, não é tão simples assim, é custoso, né? Tem dilemas éticos envolvidos, mas como que a gente talvez poderia racionalizar toda essa sistemática em volta da evidência clínica e como vocês entendem, como vocês enxergam a evidência de mundo real? Essa pergunta é hiper difícil, você sabe disso, né? Você falou essa questão, por exemplo, de relatos de caso. Obviamente que, se você tiver dados robustos ali e você utilizar os seus relatos de caso como um complemento, eles são levados em consideração. Aquele parecer que eu falei para vocês, que traz tudo ali que foi colocado, a gente também coloca. Tem um relato de caso, assim, assim, demonstrando tal, tal, tal. Tem um relato de caso demonstrando um problema sério de segurança, por exemplo, também isso acontece. Então, a gente avalia, leva em consideração, mas não dá para a gente considerar algo, né, com uma comprovação de desempenho e segurança com 2, 3, 4 relatos de caso. A gente também tem que ter a nossa responsabilidade. A utilização de evidência de mundo real, eu acho que é uma coisa que é muito complexa. Eu acho que a gente tem que ainda evoluir bastante, descobrir uma forma de aproveitá-la. Mas nós já temos, por exemplo, dentro também das nossas avaliações clínicas, para além das pesquisas
regulares, né? Aqueles estudos clínicos randomizados, controlados ou não randomizados, enfim, o modelo que tiver que ser feito, mas com um desenho um pouco mais clássico. Nós temos estudos de registry, por exemplo, que são apresentados em complemento, mostrando também o acompanhamento numa população maior, na vida real, realmente, assim, como é que é aquela efetividade, por exemplo, daquela intervenção. Então, isso a gente já recebe, em alguns casos, de modo complementar. Mas eu acho que é algo que a gente vai ter que discutir, aprender a fazer, e a gente vai ter que evoluir junto com a evolução do assunto, assim. Com relação a 848, exige mais coisas com relação a... Eu entendi. Eu vi. Não, só complementando, então, sobre o seu ponto, realmente o que eu tenho visto é um tema super novo, e é uma tendência para os próximos anos. Acho que dá para a gente conversar mais sobre isso, né? Trazer gente para falar sobre o tema. Eu vi alguns casos sobre não tanto subsidiar um novo registro, mas indicações expandidas. E aí, sim, a evidência de mundo real está mais presente, mas também em health economics, né? Essa parte de acesso. Então, acho que é super interessante que a gente continue se aprofundando nisso. Para a Priscila, a gente estava falando sobre o capítulo de avaliação clínica, especificamente, ele ser o mais editado, né? Assim, em comparação ao documento base do IMDRF. Por que a Anvisa ela entende a necessidade de mudar somente esse capítulo? Qual que é? O que traz tanta preocupação da Anvisa? Sandro, você pode falar com propriedade. Não, o Sandro já falou, queria ouvir a Gemate. Não, eu não... Não sei. Não, tudo não, bem, não. A gente pode conversar, assim, especificamente, veio a nota técnica. Aquela nota técnica de investigação clínica, que ela se aplica aquela anterior, isso, lá aquela de trás. Uhum. Bom, gente, o que eu posso dizer de avaliação clínica, assim, e aí eu vou ser muito bem sincera, assim, em questão do avanço que o Brasil teve em relação à avaliação clínica. E eu digo assim, do ponto de vista de quando eu entrei na Anvisa, de como está sendo hoje. Então, assim, o doutor Sérgio não está aqui, mas o Augusto está. A gente estava no congresso há uns dias atrás, onde eu tive que escutar um médico falando que o Brasil era utilizado como cobaia, os brasileiros eram utilizados como cobaia, por conta justamente de que tinha produto registrado aqui no Brasil, que ainda estavam sendo feitas pesquisas nos outros países. Então, assim, é difícil para a gente, enquanto agência reguladora, escutar isso, mas a gente sabe da evolução que se teve. Então, o critério maior que se tem aplicado para avaliação clínica no Brasil, enfim, é um avanço e a gente não tem como assim, voltar atrás, não tem como regredir. Eu não sei exatamente, vou ser bem sincera, não... Eu sou assim, eu vou trabalhando por partes. A 848 ela vai entrar em vigor. Eu vou me apropriar e depois venho aqui falar para vocês com precisão sobre ela. Quem deveria explicar isso daí é o doutor, o pai da resolução, que é o Sandro. A gente diz que tem pai, mãe de resolução, que é o dono da resolução. O pai é ele que tem que explicar por que... Só falando da questão dos dados de mundo real, a Mari falou assim para eu complementar, mas ela falou absolutamente tudo. Né? Hoje a gente utiliza, de fato, já é apresentado, já existe a apresentação desses documentos como uma forma complementar, mas única e exclusivamente para regularização, não. Eu acho que, de fato, a nossa área de dispositivos médicos tem que ainda avançar as discussões, porque, de fato, é algo que está vindo, muitas agências ainda estão discutindo, estão aperfeiçoando, tem documentos que estão sendo elaborados. Na Anvisa, especificamente, não sei se vocês acompanharam, mas, recentemente, houve uma publicação de um grupo de trabalho para acompanhar essa questão de dados de mundo real para medicamentos. Então, eu acredito que seja também algo que a nossa área vai ter que caminhar para poder aprofundar o estudo em relação a esse tipo de apresentação. Aí o doutor da 848 vai falar. Eu vou só fazer um complementinho antes.
Essa questão que está descrita na 848 de como é a estruturação de uma avaliação clínica, vou falar agora meu depoimento pessoal dos meus poucos anos de CPPRO, de GTPS. Essa estrutura é a estrutura que eu aprendi quando eu entrei lá. Você vai ver um relatório de avaliação clínica que vai levar em conta os dados de literatura, de dispositivos equivalentes, ou literatura do dispositivo, se necessário, uma investigação. Então, da forma como está ali, é da forma como sempre foi. O motivo de estar mais bem explicado ou não fica para o Sandro, mas a avaliação sempre foi feita daquela forma, que está descrita ali, na prática do avaliador. Eu nem soube responder, porque para mim a estrutura basicamente é a mesma, assim, as informações basicamente. Eu esclareço. O ponto que eu estou trazendo é em relação a alguns produtos precisam de investigação clínica, sendo aquele produto objeto do estudo. Isso não é para todos os produtos. Alguns produtos, isso não está no documento base do IMDR. Isso foi uma decisão da Anvisa de trazer para o documento. E ele já era vigente mediante uma nota técnica. É mais nesse ponto. Realmente, a estruturação do relatório de avaliação clínica é o mesmo. Então, assim, para a gente já era o que a gente fazia, né? Então... E, na verdade, o óbvio, às vezes, precisa ser dito, né? Vamos lá, o que aconteceu? Praticamente, foi a revisão das duas normativas, aconteceu ao mesmo tempo. A gente já estava com a 848 pronta e a do Mercosul foi publicada um tempo muito grande depois. E, ao mesmo tempo que a gente teve a publicação do 848, já estava o processo todo de revisão e consolidação da 837. Então, o que a gente fez? Na parte de avaliação clínica, aproveitando da margem que a gente tem, tanto no documento do MDRF, onde diz que podem ser aplicados requisitos nacionais adicionais, e também na norma Mercosul, isso também é permitido. Então, na parte da avaliação clínica, pegamos exatamente qual era o procedimento feito pela CPPRO na Anvisa e colocamos no normativo. Então, por isso que as duas normas são muito semelhantes. E a ideia é exatamente essa, ser semelhante. E, na verdade, a minha pergunta é até mais no sentido de por que a Anvisa dá tanto foco para esse ponto específico de uma forma diferente de outros países? Do ponto de vista de avaliação clínica... Da avaliação clínica. O que vocês têm sentido eu acho de que, diferente? Assim, isso foi uma necessidade. Hoje, a gente consegue avaliar, consegue ter uma maturidade bem maior do que a gente tinha antes e consegue ter uma avaliação crítica em relação à questão de avaliação clínica, de investigação clínica, que era realmente um ponto, uma lacuna que a Anvisa precisava aperfeiçoar. Então, hoje, de fato, é algo que a área técnica tem evoluído e tem batido como um ponto muito forte. Fato esse é que os principais motivos de indeferimento hoje da área de materiais estão relacionados à questão de avaliação clínica ou investigação clínica. Ao longo dos anos foi uma necessidade, sim, e aí eu digo porque possivelmente vocês estão vendo aí, estão sentindo a mudança, inclusive da questão da diretiva europeia para o regulamento europeu. A gente sabe que existiam muitos produtos que já estavam regularizados aqui no Brasil, que tinham, de fato, assim, algumas questões do ponto de vista clínico que precisavam, não vou dizer assim falhos, mas assim que precisavam de aperfeiçoamento, que precisavam de mais dados. E isso partiu, de fato, foi de um amadurecimento, de uma capacitação de hoje da equipe e que a gente avalia como sendo um ponto crítico, um ponto importante de ser avaliado do produto. E, óbvio, não são de todos os produtos. Né? Então, antigamente, a gente conseguia utilizar muito, de fato, uma avaliação clínica, uma comparação. A gente considerava muitas informações que eram apresentadas, que hoje, com conhecimento acumulado, a gente tem ciência de que não são suficientes e que precisam de mais informações. Então, foi um processo de amadurecimento e eu acho que hoje a gente tem muita certeza, muita confiança do que a gente faz do ponto de vista de avaliação clínica. Então, eu acho que é um avanço do Brasil e eu acho que a gente tem que ver isso com bons olhos, sabe? Porque eu acredito que um produto que tem essa avaliação, esse pente fino aqui,
facilita muito também até ter um reconhecimento para fora, né, da indústria nacional, enfim, dos produtos regularizados aqui. Então, eu sou uma defensora mesmo de ficar pegando no pé de avaliação clínica, tá, gente? Não necessariamente a investigação clínica, mas com informações robustas. Então, assim, isso eu consigo ver muito facilmente. Antigamente, os indeferimentos, eles eram muito administrativos, de fato, em alguns casos, muito superficiais, e hoje a gente tem uma robustez nos indeferimentos, do ponto de vista clínico, muito significativos. Então, pode ser que venha até ficar mais rigoroso. E não necessariamente isso é ruim. Eu não concordo de forma que isso alguma. é uma evolução. Inclusive, assim, em alguns casos, quando houve a adaptação para o MDR, se igualou à indicação que já estava no Brasil, por exemplo. Mas há alguns casos, assim, entendo que não é ciência exata, certo? A gente não está falando de ciência exata. Então, que a gente também possa, talvez, ter essas discussões com a CPPRO, com a GEMAT. Estou falando de GEMAT porque o Anderson está livre dessa. Mas acho que é válido que a gente possa ter essa porta aberta também para discutir caso a caso, porque aí, sim, é caso a caso, né? Depende ali do estudo, né? Daquilo que embasou. Essa questão da avaliação clínica e da investigação clínica sempre é um desafio, porque muitas vezes o que a gente tem é que vocês apresentam a documentação da avaliação clínica e falam assim, está ok. E aí a gente chega lá e fala assim, não está ok. Eu acho que esse é o grande problema, porque aí a gente vem e fala, não, a gente quer uma investigação clínica. Então, é uma construção. Como eu falei, de fato, foi um amadurecimento. Hoje a gente tem a equipe, de fato, de materiais. A gente teve boa parte da equipe que fez um processo de capacitação em pesquisa clínica mesmo, né? Foi um curso que boa parte da equipe passou a ter um olhar muito mais crítico, avaliando, de fato, os pontos necessários e críticos de uma avaliação clínica de um produto. Então, como eu falei, é um amadurecimento, então eu não vejo isso de forma alguma como algo ruim, eu vejo como algo positivo, mas desafiador. Né? E, por fim, vou acabar, gente. Nós queríamos saber como que está a experiência com o CFG eletrônico e também entender, a gente tem visto alguns movimentos da apostila eletrônica também, né? E se isso vai ser aceito, como que vai funcionar com a agência? Tá, então vamos lá, gente. Essa questão do certificado de livre comércio, né, eletrônico, a gente já tinha um posicionamento manifestado pelo pessoal da assessoria internacional sobre essa questão da emissão do documento eletrônico. E, depois de uma submissão, eu não sei se foi da ABMED, enfim, a gente fez uma consulta à Procuradoria, porque entra numa questão do ponto de vista jurídico. Né? Porque, assim, a questão do certificado de livre comércio, ele é um documento que precisa ser consularizado, apostilado, ter a tradução, enfim, todo esse requisito que eu mostrei aqui. Então, o posicionamento que a gente tem da Procuradoria é que, independente dele ser eletrônico, ele pode ser apostilado, né, se ter o apostilamento eletrônico, mas ele vai ter que ele tem que seguir o rito para ter validade do apostilamento. Tá? O fato de ser eletrônico, ele não isenta o apostilamento. E, se for feita alguma tratativa em relação a qualquer isenção, isso tem que ser feito no âmbito da Anvisa, sim, para toda a Anvisa, não pode ser feita pontualmente. Eu não sei se o Augusto quer complementar. Augusto, você que teve essa tratativa junto com a Procuradoria, mas, a princípio, era isso. Mas eu acho que ele vai ter mais detalhes em relação ao resultado da consulta. Basicamente, os documentos, os certificados eletrônicos, têm se tornado muito comuns, né, em algumas autoridades. Mas, para efeitos legais brasileiros, são documentos que devem ser reconhecidos como um documento de validade nacional. E isso só acontece a partir do apostilamento. Então, nós tivemos essa consulta à Procuradoria e, de fato, é um requisito legal que deve ser atendido por todos os produtos que são regulados pela Anvisa. Então, uma vez que uma área, né, venha a adotar essa abordagem, ela tem que ser adotada
num mecanismo, transversalmente. Então, tem que ser um regramento Anvisa, e não um regramento determinado pela GGTPS ou por qualquer área específica. A apostila eletrônica ela pode ser usada, no entanto, é o mesmo processo. A gente precisa ter um mecanismo de validação daquele documento via apostila, mesmo que seja via apostila eletrônica. O documento eletrônico, o certificado de livre comércio, ele por si só emitido eletrônico, a gente entende, né, que foi justamente a alegação. Não, mas a gente consegue conferir a veracidade, enfim. Só que, de fato, existe uma questão legal que a GGTPS não pode fazer uma tratativa isolada. Né? Então, tem que ter uma tratativa, não pode ser um entendimento. Lá, não, agora a gente pode aceitar, não pode ser, tem que ser uma resolução, um regulamento específico, e, de fato, tem que ser algo que seja transversal, que seja aplicado para todas as áreas. Perfeito. Muito obrigada, doutora Priscila, doutora Mariana, a todos que estão aqui com a gente, aos guerreiros que ficaram até quase 8 horas. 8? Quase 8, né? Quase 8 horas. Eu queria agradecer a paciência de todos por ficarem até, né, especialmente do pessoal da Anvisa, com todas as nossas perguntas. E a gente se esmerou em fazer perguntas para ninguém ficar chateado com a gente. Então, eu tenho certeza que ficou todo mundo feliz. Né? Talvez não com as respostas e uns não com as perguntas, mas faz parte. De qualquer forma, gente, amanhã a gente continua aqui. De manhã vai ter um painel sobre importação com a presença da doutora Mônica, da Anvisa, e outras pessoas, presidente do Sindasp, enfim. E aí, à tarde, a gente continua com a nossa jornada bem regulete aqui. E uma parte também vai ser na Arena, amanhã. Então, fiquem bem ligadinhos, porque eu vou ter que ficar. Porque eu vou sair daqui e correr para lá. E se todo mundo tiver que sair daqui e correr para lá, a gente pode fazer uma delegação e chegar todo mundo e começar atrasado lá. Beleza? Então, combinado, gente. Obrigada.